poderia imaginar que com um treinador de verdade à beira do gramado, com um treinador posturado, calmo, um treinador que consegue implementar suas ideias, consegue fazer o time jogar futebol, não viver só no chuveirinho, não tentar viver somente nas enfiadas de bola. Quem poderia imaginar que ter um treinador faria com que o time jogasse bola, faria com que o mesmo elenco que estava sendo taxado de ruim, que o mesmo elenco que estava sendo taxado de pouco, de raso, faria com que esse mesmo elenco jogasse bola? Quem poderia imaginar? Eu acho que ninguém, na verdade ninguém poderia imaginar que isso aconteceria se a gente tivesse um treinador de verdade. E é isso que a gente tá vendo, jogo após jogo. Claro, alguns jogos acaba que a gente tem que ter alguns apontamentos aqui, só que jogos como esse representam muito bem o que o Crespo vem fazendo no São Paulo, o que ele tá conseguindo implementar no São Paulo. Ele tem pouquíssimos dias à frente do comando da equipe e ele já conseguiu dar uma cara para esse time que a gente não teve em praticamente um ano do trabalho do Zubeldia. E eu sei que às vezes parece chato ficar falando e falando e falando, só que é o que martela na minha cabeça, é o que toda vez martela na minha cabeça que a gente poderia talvez estar disputando lá em cima, poderia estar lá figurando entre os primeiros colocados do campeonato, mas a gente estava lutando contra o rebaixamento, agora já demos uma bela distanciada da zona do rebaixamento, São Paulo está conseguindo pontuar, emplacou hoje a terceira vitória seguida, então venceu o Corinthians, venceu o Juventude e venceu o Fluminense em casa, emplacou a terceira vitória seguida e isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário para o que o São Paulo visa no Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, nas Copas também, porque as Copas estão se aproximando, a gente tem já o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não tão próximo o Atlético Nacional na Libertadores, só que a gente também tem que levar o Campeonato Brasileiro a sério, não dá para ficar figurando lá embaixo, não dá para ficar flertando com o perigo, não dá para ficar brincando com fogo, então é muito importante essas últimas vitórias do São Paulo, onde a gente conseguiu somar 9 pontos, o Crespo na verdade conquistou acho que 10 pontos de 12 que ele disputou, então tem uma larga diferença entre os dois trabalhos apresentados, e não é nem diminuindo o Zubeldia, que ele dê muito certo em outro clube, e que tudo na vida dele dê certo, mas no São Paulo ele não deu, e eu acho que tá na hora da gente aceitar isso. Então o São Paulo emplacou a terceira vitória contra o Fluminense, jogando dentro de casa, Morumbi lotado, um horário excelente para lotar estádio, porque geralmente os últimos jogos do São Paulo tá sendo em horários bem ruins, então o clássico foi num horário muito ruim, o jogo contra o Juventude também, só que hoje 4 horas da tarde, horário padrão de futebol que a gente gosta de acompanhar no domingo, e o São Paulo conseguiu vencer o Fluminense do Renato Gaúcho no Morumbi por 3-1, e venhamos e convenhamos que ficou bem barato. E a gente vai analisar aqui os dois tempos, eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Antes da gente iniciar a análise falando do São Paulo no geral, eu queria falar sobre a arbitragem. Eu sei que às vezes o resultado mascara uma arbitragem ruim. Porque, por exemplo, hoje o São Paulo venceu. Só que às vezes eu fico me questionando, será que se o Fluminense, sei lá, o que acontece no futebol, tivesse empatado com o São Paulo, 2-2, porque no final ali o Fluminense estava fazendo uma pressão, tivesse empatado, será que o pênalti que o juiz não marcou, será que isso iria interferir? Porque ele fez uma zona, né? O primeiro pênalti que foi marcado para o São Paulo, eu achei que foi mão, então foi muito bem marcado e o Luciano errou. Que o Luciano, inclusive, é um excelente jogador, mas é um péssimo batedor de pênalti. Ele sempre bate a meia altura, seja em um dos cantos. Ele nunca consegue chumbar a bola lá onde a coruja dorme. Ele nunca consegue. Ele sempre chuta no mesmo canto, rasteiro. Na maioria das vezes, ele acaba telegrafando o pênalti dele. Então, é um péssimo batedor, só que ele assumiu a responsabilidade, porque também se não fosse o Luciano, quem iria bater aquele pênalti? Então ele assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti, errou, tudo bem, se redimiu na partida, já havia se redimido na verdade, porque a assistência para o primeiro gol foi dele. Então o primeiro pênalti foi muito bem marcado, na minha visão. O lance do gol do Bobadilla.
eu acho que tem duas coisas que a gente precisa analisar. Regra é regra. A gente pode espernear, a gente pode chorar, a gente pode dizer que não concorda, mas é regra. Se a bola toca no braço do jogador, o gol tem que ser invalidado. A bola definitivamente toca o braço do Luciano. Ela toca aqui, nessa parte aqui, no braço do Luciano. Porém, antes desse golaço do Bobadilla, a bola toca no braço do jogador do Fluminense e deveria ter sido marcado o pênalti. Então, ele é chamado no VAR, ele anula o gol do São Paulo, mas ele não revê o lance para possivelmente marcar um pênalti para o São Paulo. Então, uma arbitragem completamente desastrosa, mais uma, né, padrão de fábrica, mais uma arbitragem ruim, a gente está acostumado. Hoje o São Paulo, de certa forma, não foi prejudicado porque conseguiu fazer o resultado por outros meios, mas ainda assim é uma arbitragem tenebrosa. Então eu só queria deixar registrado aqui nesses primeiros minutos de vídeo sobre a arbitragem, porque eu não vou falar mais disso. Eu acho que a gente tem coisas mais interessantes, a gente tem coisas mais importantes para falar que não seja a arbitragem. O São Paulo mandou a campo um time razoavelmente parecido com o que foi no meio da semana contra o Juventude, só tivemos algumas modificações. Ele acabou poupando o André Silva, que estava vindo de uma sequência muito grande de jogos, poupou também o Wendel, preferiu entrar com o Enzo Dias, mas do mais era o mesmo, era basicamente o mesmo time que havia enfrentado o Juventude. E o São Paulo começou ali talvez um pouquinho morno o jogo, então errando bastante, começou meio morno, não teve muitas oportunidades ali para nenhum lado nem para o outro, só que depois o São Paulo se achou na partida e desde então dominou. O São Paulo dominou o primeiro tempo, o São Paulo dominou o segundo tempo. Se tinha que ter um vitorioso nessa partida, de fato, era o São Paulo, que atacou mais, que dominou o Fluminense, que soube ser ofensivo e soube ser defensivo. Porque no primeiro tempo, o Fluminense não teve chances claras de gol. Na verdade, eu acho que o Fluminense não teve chance. Essa é a verdade. Então foi um time completamente assim, bem abaixo, que vem amargando derrotas seguidas depois que voltou do Mundial. Vem amargando algumas derrotas e hoje não foi diferente. O Fluminense foi dominado pelo São Paulo no primeiro tempo e no segundo tempo. São Paulo produziu ofensivamente para fazer muito mais do que 3 gols, sejamos bem honestos aqui, produziu muito mais. Poderia ter feito 5, 6 gols no Fluminense. Nós tivemos gol impedido do São Paulo, nós tivemos pênalti não marcado, nós tivemos pênalti perdido. Dava para ter sido muito mais pelo que o São Paulo produziu. Então foi um primeiro tempo muito positivo de uma equipe que estava muito bem defensivamente, do meio de campo para frente. O São Paulo também estava muito bem posicionado, os jogadores completamente ligados. Então, ali no primeiro tempo, Marcos Antônio e Bobadilla, que para mim, o Marcos Antônio já vinha jogando bem, na verdade, antes da troca de comando, só que o Bobadilla é outro jogador. Tem jogado muito bem, tem se posicionado bem. Hoje teve um gol que foi anulado, infelizmente, mas é algo que ele tenta. O Bobadilla tá sempre tentando chutar de fora da área, ele tem um chute muito perigoso e ele realmente tá jogando muito bem ao lado do Marcos Antônio e do Alisson também. O Alisson, eu já acho que ele tá um pouquinho abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir, mas ainda assim fez uma boa partida. E aí o São Paulo encontra o gol ali com o Arboleda depois de uma jogada do Luciano, uma assistência do Luciano. O Arboleda sobe, tá disputando ali a bola com o Guga, sobe, faz o gol e o São Paulo abre o placar. Naquela altura do campeonato, o São Paulo já merecia há muitos minutos ter aberto o placar, só que tava martelando e o gol não saía. E aí nós tivemos o lance do pênalti, que foi marcado e o Luciano acabou errando, mas ok, tudo bem, a gente fica nervoso ali na hora, porque São Paulo poderia ter saído pro intervalo com 2-0, que poderia voltar muito mais tranquilo pro segundo tempo. E aí no segundo tempo, novamente, pressão absurda do São Paulo, até que sai o segundo gol, o gol do Ferreirinha, que não estava impedido, foi pro VAR, foi lance de VAR, teve tudo nesse jogo. Não estava impedido, o gol foi dado, foi validado, e aí o São Paulo, claro, meio que óbvio, o São Paulo recua um pouco depois de ter feito o 2-0, recua um pouco, entrega mais a bola pro Fluminense. Também tiveram as modificações que não foram modificações tão boas por parte do Crespo, então o time acaba, como tava no ritmo, acaba perdendo completamente esse ritmo. E aí o Fluminense começa a
ter mais chances, o Fluminense começa a jogar mais, a atacar mais, a chegar mais, teve vários lances perigosos e aí consegue descontar com o Samuel Xavier. A bola bate na trave, num vacilo ali da defesa do São Paulo, bate na trave e entra no gol. E aí depois que o Fluminense fez o gol, o São Paulo começou a talvez sentir um pouquinho a pressão e aí se desorganizou em dado momento ali, por questão de minutos, o São Paulo acabou se desmantelando um pouco em campo. O Fluminense teve outras chances de perigo, mas aí logo para fechar a tampa do caixão, o São Paulo faz o 3-1 com o Tapia. E aí fecha, já tava também nos acréscimos, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. E aí já fecha a tampa do caixão logo do Fluminense e concretiza ali a terceira vitória seguida com mais uma boa exibição. Acho que enchendo os olhos de quem assiste, era isso que faltava. E eu confesso pra vocês que quando a gente tava na era Zubeldia, eu tava com muito medo do São Paulo ser rebaixado. Eu sabia que o São Paulo não tinha elenco pra ser rebaixado, que o São Paulo tava sendo mal gerido pela diretoria e pelo treinador. Eu sabia que a gente não tinha, esse elenco do São Paulo não era elenco para brigar lá embaixo, tem elencos muito inferiores ao que é o São Paulo, e mesmo assim a gente estava lá embaixo, a gente não conseguia vencer, e agora com o Crespo a gente reencontrou o caminho das vitórias. Eu sei que tem toda aquela questão de troca de treinador, sempre dá um respiro, sempre dá um ânimo, mas o importante é que a gente está conseguindo vencer, o importante é que a gente está conseguindo sair dessa zona da degola, que é extremamente importante, abrir vantagem para quem tá lá no primeiro da zona do rebaixamento, é extremamente importante ser dessa forma. Então, mais um ponto positivo para o Crespo, e um muito obrigado, um beijo, um abraço para quem torceu contra, porque tem muito torcedor do São Paulo que prefere que o time perca para ter razão. Eu nunca vi isso na vida, mas tem muito torcedor do São Paulo que deseja que o time perca só pra dizer, aí, ó, tá vendo? Vocês falaram que a culpa era do Zubeldia? Olha aí, tem muito torcedor que é assim. Eu vi gente assim, depois do jogo contra o Flamengo, onde questionaram o trabalho do Crespo, que era a estreia dele contra o Flamengo, que atualmente é uma potência do futebol brasileiro, e mesmo assim eu vi torcedor falando, nossa, melhorou, né? Tá voando igual sapo. Pois é, nada como um tempo. Nada como o tempo para dizer o que é certo e o que é errado. Mas é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do trabalho do Crespo até agora, o que vocês acharam da partida do São Paulo. Para mim, uma partida excelente, uma vitória essencial, e que a gente consiga cada vez mais somar pontos para a gente figurar lá em cima e tentar uma vaguinha na Libertadores.